Mário, em nome do Marcos da Costa, em nome do Humberto Luiz, em nome dos nossos companheiros de conselho, mais uma vez o nosso muito obrigado e o reconhecimento sempre da sua capacidade e da sua disponibilização de vir aqui numa manhã de segunda-feira dar o pontapé inicial desta jornada. Muito obrigado. A casa é sua, você domina com maestria. Obrigado, Rui. Nós temos um divisor de águas bem latente, bem visível, que foi essa operação Lava Jato. Então você tem o processo penal, o direito penal, antes da Operação Lava Jato e depois da Operação Lava Jato. Eu sou de uma geração, talvez acho que seja a última geração da advocacia criminal, que tinha que fazer tudo. Eu comecei no júri. 1975, agosto de 1975, eu estava atravessando essa Praça da Sé e entrando no Fórum Criminal para fazer o primeiro júri da minha vida. E lá funcionavam todas as varas criminais. Não tinha só o Tribunal de Justiça como hoje, só o segunda instância. Era a primeira e segunda instância. E no prédio do Fórum Cível, funcionava no 14º e 15º andar o extinto Tribunal de Alçada Criminal. Nós tínhamos uma divisão por competência de matéria, algumas matérias eram julgadas em segunda instância diretamente no Tribunal de Justiça e outras matérias eram julgadas em segunda instância pelo Tribunal de Alçada Criminal. Seria um degrauzinho pequenininho entre os juízes do Tribunal de Alçada e os desembargadores. Houve uma época, inclusive, que se chamavam os juízes do Tribunal de Alçada de ministros. E depois isso acabou e ficou juiz de alçada criminal. Com a extinção, todos viraram desembargadores, e se vocês não sabem, nós temos o maior Tribunal de Justiça do mundo. 368 desembargadores. É o maior Tribunal de Justiça do mundo. E deve ser, com certeza, o mais moroso do mundo. Né? Que não é possível, depois vamos falar isso também, um habeas corpus de um réu preso demorar de 45 a 60 dias para saber se o sujeito está bem preso ou mal preso. Coisas que afetam diretamente a advocacia criminal, mas afeta diretamente o seu bolso. O seu bolso. E essa Operação Lava Jato trouxe, sem dúvida nenhuma, uma nova visão sobre o direito criminal, sobre o direito processual penal e sobre a advocacia criminal. Então eu falava que na minha época a gente fazia tudo. Roubo, furto, estupro, júri, não tinha. Crime financeiro nem se falava, né, Mauro? Crime tributário, isso era uma coisa inexistente. Com o passar do tempo, os crimes financeiros foram ganhando relevância. E aí foi também uma peneira. É impressionante como a gente percebeu isso claramente. Quem frequenta o Fórum Criminal aqui da Barra Funda conhece a Sala dos Advogados. E aquilo é uma coisa triste. Ali é uma coisa que constrangedora. Tem senhores ali, colegas, advogados, que estão lá desde a fundação daquele fórum. Eu, naquela época, quando iam fazer o Fórum Criminal, eu era presidente da Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo, quando a associação era uma associação representativa da classe. Ela era composta por advogados criminalistas de carreira. Eram pessoas que viviam da advocacia criminal. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Mauro Otávio Nassif, Canela de Godoy, que depois foi desembargador durante muitos anos, está aposentado. JJ Alvim Passos, o Almeida Toledo, ou seja, eram advogados criminalistas que viviam, ganhavam o seu pão do dia a dia da advocacia criminal. Hoje, infelizmente, essa associação só restou o nome e um espaço físico no fórum que serve para você tirar cópia de flagrante. Não tem representatividade, a não ser para fins pessoais de algumas pessoas sem a menor expressão no mundo da advocacia, no mundo jurídico. E, obviamente, todos, aquela pleiade de advogados que a compunham, que a fortaleciam, que davam respaldo para a sua existência, saíram e, infelizmente, hoje se transformou numa salinha lá do fórum e não passa disso. Mas naquela época nós fazíamos tudo. Hoje,
com esta chegada do direito penal econômico muito forte, e eu venho alertando isso há mais de 10 anos, principalmente aos jovens advogados, porque aí está o filão de ganhar dinheiro. E para você fazer isso, tem que estudar, porque você vai lutar com grandes escritórios de advocacia. E isto foi a vida inteira. Não é que isso aconteceu agora, não, isso acontece desde os primórdios da advocacia. Sempre foi assim. Sempre tem os medalhões, sempre tem os grandes escritórios, e você é um lutador, mas não desista dos seus sonhos. Se você desistir dos seus sonhos, e a advocacia não é carreira de curto prazo. Em 5 anos eu estou rico, estou famoso. Não, não está. E é curioso isso, porque no começo você é muito jovem. Vai contratar esse garotão aí para um caso tão importante, tão pesado, não tem ainda a vivência, não tem o trânsito, não tem o conhecimento, e vai para o advogado mais velho. Mas quando também fica muito velho, você já está velho, já ganhou dinheiro, já perdeu a mobilidade. Então você tem uma faixa para ganhar dinheiro, que nós somos quem jogador de futebol. E aliás somos centroavantes. Nós vivemos de resultado, nós temos que fazer o gol, mas não vale gol de mão. Porque o preço do gol de mão ali na frente é muito caro, é muito alto. Então você tem uma faixa etária ali, apertadinha para você ganhar dinheiro. É dos 40 até uns 60 e pouquinho, que eu já estou encostando na curva ali. Até uns 60 e pouquinho, depois, não, está muito velho ou está muito novo. O que é que vai fazer a diferença? É você. É a tua capacitação profissional. É a tua apresentação. Nós, da advocacia criminal, nós não temos, como advogado de uma maneira geral, nós não temos uma vitrine para expor a nossa mercadoria, né? Bom, hoje, liquidação de habeas corpus, paga 3, paga 2 e leva 3, está aqui. Não, não tem. A tua vitrine é você. É como você fala. Eu vejo advogado criminal usando o linguajar do cliente dele. Eu acho isso um absurdo. Ô, doutor, precisa lá falar com o escrivão, lá da DP, porque o cara é zica. Isso não é linguagem de advogado. Isso é linguagem de preso. Isso é linguagem do marginal, não pode ser a tua linguagem. Você não pode descer ao nível dele, se comportar como ele. Questão da estética, como é que você se apresenta. Infelizmente, nós vivemos num mundo de aparência. Alguém olha para uma mulher feia? A mulher olha para um homem feio? Mal vestido? Não olha. Isto é a realidade nossa. Você tem que estar bem apresentável para a pessoa se dispor a te ouvir. Depois você vai mostrar o teu conteúdo interno. O que você procura num homem? Quando pergunta para a mulher, né? Uma alma boa, um coração, um caráter. Não para. Você olha primeiro para a estampa dele, saber se ele é bonito, se ele é feio. Se tiver um dente na boca, uma birruga na ponta do nariz, você vai procurar a alma dele? A essência do caráter dele? Não vai. Não funciona assim. Então, em primeiro lugar, a tua estampa. Você é a tua vitrine. Se tiver uma vitrine bonita, você passa a ser atrativo. Se você tem uma estampa feia, você passa a ser um produto mais difícil de vender. Você tem que se vender. Mas não pode ter só por fora, como dizia minha avó, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Você tem que ter condições técnicas. Você tem que ter conhecimento. É muito triste você chegar em delegacia, eu já vi isso várias vezes, inclusive advogados antigos. Chega para o escrivão, tudo bom? Dá para quebrar o galho aí para eu ver o inquérito? Quem quebra galho é macaco grande, advogado tem o direito de ver o inquérito. Não é um favor que a autoridade está fazendo para você. Não é um obséquio, não, é uma obrigação. Ele ganha para fazer isso. Ele ganha, ele tem um salário. Mas ganha mal. Então vai procurar outra coisa. Nós não temos nada com isso, ele ganha mal e se ele não está contente com o salário dele. É obrigação. Bom, e se ele falar, não vou mostrar? Está com o delegado, está concluso para o delegado. O que o advogado tem que ter decorado na sua cabeça? Estatuto da Advocacia, artigo 6º e o 7º e os seus 20 e tantos incisos. Que lá estão os nossos direitos e as nossas prerrogativas. Aquilo que é direito, você pode até abrir mão. Mas aquilo que é prerrogativa da função, do exercício da advocacia, essa não é sua particularmente, ela é da classe. Se você abre mão da tua prerrogativa, você está abrindo um precedente para os outros advogados. Então o advogado tem o direito
de falar sentado no tribunal. É um direito. Que eu acho um absurdo. Alguém vai fazer uma sustentação oral de um habeas corpus, de uma apelação, de um embargo infringente, de um embargo de nulidade, e fica sentado. Alguém briga sentado? Você tem que estar de pé. Até para ser visto. Ó, estou aqui. Em pé, falando, você vê na hora do julgamento os desembargadores conversando. É culpa só deles? Não. Eu tenho, por força do ofício, eu frequento muito o Tribunal de Justiça e fico horas envergonhado com as coisas que eu vejo ali de colegas, que eu não sei como é que um cidadão daquele tem uma carteira da ordem na mão, habilitado para advogar. Como é que esse sujeito passou no exame? Não dá para entender. Não sabe o que está fazendo, não sabe o que vai levar. E um outro ponto muito importante que a gente sempre debate no escritório todos os dias. Muito importante, você, na hora que tem um caso na mão, diagnosticar, fazer o diagnóstico. Nós somos como médicos na porta do pronto-socorro. O sujeito chega ensanguentado, desmaiado, batimento cardíaco lá embaixo, entrando em estado de choque, você tem que botar toda a tua habilidade e descobrir qual é o problema. Fala, ó, pum, tá aqui. O problema está aqui nessa veia, descobri. Acontece que eu não estou habilitado a fazer isso aqui. Quem tem que fazer isso aqui é um especialista em tal coisa. Chama o fulano. Não vá querer fazer, porque você vai perder o paciente e vai ganhar um problema na tua vida profissional. A advocacia é a mesma coisa. Nós exercitamos isso, pegamos o processo e vamos analisar. E eu percebo como as pessoas têm a tendência de ir para os pontos periféricos. Ah, mas a porta estava aberta. Não é isso que está se discutindo. Nós tivemos agora um caso, inclusive foi feita a sustentação oral quinta-feira. Um grande jurista, do qual eu me sirvo para comprar pareceres quando eu preciso para os meus processos, fez a defesa. E é uma coisa curiosa. A visão do advogado que dá aula e a visão daquele que é professor e advoga. Então você pega, são peças desse tamanho, que ninguém lê, já começa daí. Mas são peças de fundo doutrinário, que aplicado na prática do processo não chega em lugar nenhum. Então o cidadão veio, não, doutor, eu fui defendido pelo doutor, pelo professor fulano e tal, meu amigo, e começamos a analisar. 12 volumes. E ele me contratou só para fazer a sustentação oral. Lógico que já envolve alguma coisa a mais. Você tem que fazer os memoriais, tem que levar, enfim. Vamos falar disso também. E aí eu olhei, e voltou depois de uma semana. Bom, doutor Mário, tá tranquilo, né? Eu falei, tá, tranquilo. Ah, que bom. Eu falei, para o Ministério Público. Você vai ser condenado, vai ser mantida a condenação. Não, mas... E outra coisa. Nunca mintam para o seu cliente. Não vendam fumaça. Não vendam ilusão. Ah, isso aqui tranquilo. Quem fala isso para um cliente é o irresponsável, o inconsequente e o mentiroso. Não existe na advocacia criminal nada tranquilo. Quando você ouve um colega, vou fazer uma audiênciazinha. Acabou. Ele é um advogadozinho. Não existe audiênciazinha, não existe interrogatóriozinho. Existe uma audiência. Vou fazer um jurizinho. Jurizinho. Pobre réu. Petiçãozinha. Vou fazer um despachinho. Isso é papo de advogado fadado ao insucesso. Ele não tem... Sabe por quê? Às vezes a culpa nem é dele. Ele não tem noção da missão dele. Ele não tem noção da importância dele. O processo dele dentro do seu escritório pode ser mais um processo. Para ele, é o processo da vida dele. E tem que ter essa sensibilidade. Bom, peguei lá 12 volumes, fora os anexos, tal, uma defesa, 2 nulidades, que até eu e o Mauro analisamos, demos risada. A primeira nulidade, ele gastou 35 folhas para falar da nulidade. A nulidade foi o seguinte, chegaram os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia, foi ao juiz para receber ou não a denúncia.
Neste interregno, chegaram mais 3 ou 4 inquéritos sobre o mesmo fato, sobre os mesmos réus, era tudo a mesmíssima coisa. É que foram feitos em 2 delegacias diferentes. Chegou. Quando chegou, o juiz foi comunicado e deu um despacho. Retorne os autos ao Ministério Público com vistas aos novos inquéritos que são relacionados diretamente por conexidade, enfim, é o mesmo fato, só que a vítima, uma morava numa circunscrição policial e as outras 3 vítimas moravam numa outra circunscrição policial. Só isso. O promotor aditou a denúncia, incluiu os mesmos fatos e ofereceu, entregou o aditamento da denúncia. E o juiz recebeu. Então, a nulidade era essa, o juiz perdeu a imparcialidade, porque ele deveria rejeitar a denúncia ou recebê-la na forma que estava e não mandar voltar para o promotor se manifestar a respeito dos outros inquéritos que haviam chegado. Estrategicamente, veja como muda a coisa. Muito bem, ficaria com aquele processo. Aí vai o promotor, pega aqueles outros 3, oferece uma outra denúncia, aí ele vai brigar para fazer juntar. Porque ele ia tomar uma cacetada nessa, numa pena que poderia até ser possível uma composição lá na frente, um regime semiaberto. Aí vem aqueles outros 3, numa carga pesada, ele já está condenado aqui. Olha a lambança que ia dar. Ou seja, o enfoque do advogado é outro. Você tem que saber diagnosticar. Bom, estudei lá o mérito, vamos ver o mérito. Mas, doutor, por que o senhor fala que eu estou perdido? Eu falei, porque é muito simples. 4 vítimas dizem o seguinte, que entraram no seu consultório e receberam da sua mão esta medicação como sendo o remédio desenvolvido para curar o câncer. E foram embora. Os 4 contam em épocas diferentes, em momentos diferentes, a mesma tramitação, como chegaram no consultório, quem atendeu, qual foi o papo, qual foi a conversa, e o procedimento mesmo. O senhor nem olhou os exames, falou, abriu, fechou, falou, muito bem, esse remédio vai salvar a sua vida, a vida do seu parente, entregou. Nesses 18 volumes, qual a pergunta, uma única pergunta, uma só, para questionar essas vítimas? Se elas tinham certeza que esse fulano é o médico que recebeu. Se esse médico que está sentado aqui é o médico que estava dentro do consultório. Qual foi a pergunta? Nenhuma. Qual foi o encaminhamento para desmontar essa prova? Ah, mas a pílula funciona. Não. Se a pílula funciona, se ela tem patente nos Estados Unidos, isso é outro problema. O problema aqui é o seguinte, vem uma pessoa e fala, esse sujeito me fez vítima de um crime de estelionato. Pô, o que foi feito para desmontar isso? Nada. Ou seja, foi diagnosticado errado. Foram para os pontos periféricos e não para o âmago da questão. O âmago da questão era, você tinha que desmontar aquela prova, que a pessoa falou, eu recebi da mão dele. Pronto. Ou, no mínimo, criar uma dúvida. Será que esta pessoa é essa mesmo? Não foi feito isso. Resultado? 9 anos e 2 meses em 3 crimes de estelionato consumado e 2 tentados. Olha que absurdo a pena, hein? 9 anos e 2 meses. Olha a consequência de um erro de avaliação do diagnóstico do que é que tinha que ser defendido. Poderia eu falar para ele, não, está tranquilo. Não está tranquilo. Chega lá no tribunal, você toma uma cacetada, vai explicar, doutor, você não falou que está tranquilo? Porque quando a gente vende o serviço para ele, e nunca o façam sem estar por escrito, para evitar problema, e eu costumo colocar no cabeçalho do meu contrato de honorários, independentemente de resultado, o valor do honorário é X. Ah, não, você falou que você me absolveu. Não, porque por mais que você não fale, na hora que você está falando com ele, você está vendendo a liberdade dele, você está vendendo a absolvição dele, e não é isso que nós fazemos. Resultado é coisa para mágico. Ó, vou fazer sumir essa garrafa, e tem que fazer sumir a garrafa. Eu vou te absolver, não sei. Eu lembro, em 1981, 82, eu defendi o primeiro crime da mala na versão feminina. A mulher que esquartejou o marido, colocou em 3 malas, jogou fora no córrego Pirajussara e foi julgada. Eu era muito amigo nessa época do Maguila, lutador de boxe. E ele tinha dado um tapa na orelha de um cidadão dentro de uma boate, perfurou o tímpano. Aí ele veio me procurar, doutor, me defende aí. Eu
Aí eu olhei o dia da audiência, era uma audiência única, eu falei, Maguila, não dá, nesse dia eu tenho um júri gigante, júri de 4, 5 dias, foi que durou 5 dias. Eu não tenho como te defender. Bom, resumo da ópera. A Iraídes Domingues Vieira, na época conhecida como a Chica Picadinho, foi absolvida. Inexigibilidade de conduta diversa. Era o crime de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, porque o filho de 13 anos teria ajudado a colocar dentro da mala. Ela foi absolvida dos 3 crimes por inexigibilidade de conduta diversa, que naquela época não fazia parte do rol, como faz hoje, das excludentes de antijuridicidade. Era uma cláusula extra penal de antijuridicidade. E o juiz foi muito macho naquela época, incluiu o promotor, quase mordeu a parede de raiva e acabou sendo absolvida. O Maguila, que deu tapa na orelha, foi condenado. Ele foi no escritório, pô, doutor, a mulher picou o cara e foi absolvida e eu dei um tapa na orelha desse mané aí, estou condenado? Não existe casinho, não se promete resultado. Eu entrei lá para defender aquela mulher sabendo que eu ia tomar uma cacetada de 100 anos. Saiu absolvida. O Maguila foi lá achando que ia ser absolvido, saiu condenado por um tapa na orelha. E não existia a 9.099 naquela época. Era diferente. Não tinha esse negócio de cesta básica, era tudo diferente. Erro de diagnóstico. Apreciação. Mas o que mais envolve o nosso exercício da advocacia no dia a dia são as nossas prerrogativas e os nossos direitos. Não adianta você ter uma sala bonita da ordem, um cadeirinho estofado, um belo microfone, ótimo, uma CAASP, tudo que funciona muito bem. Fabinho Canton faz um trabalho maravilhoso lá. Se você não tiver suas prerrogativas respeitadas. E nós vivemos uma quadra histórica desse país muito complicada. Veio agora esse novo instituto da delação premiada. Então nós temos um habeas corpus, eu advogo para algumas pessoas que estão nessa operação Lava Jato, e num dos habeas corpus, o procurador da República, o subprocurador, que é o Ministério Público Federal, no parecer, que aliás, Mauro, depois eu queria que você falasse sobre o parecer, tem que dar parecer em habeas corpus do Ministério Público? Só no Brasil. E por que se mantém esse absurdo, Mauro? É tradição. Triste tradição. Aliás, uma outra tradição que a gente tem que lutar para mudar, gente. Porque mexe com a nossa profissão. Sustentação oral. Você vai sustentar recurso de apelação da defesa. Você faz a sustentação oral, fala o Ministério Público e vai para o voto. No meu entendimento, quem tem que falar por último sempre é a defesa. A defesa tem que falar. Ele já não tem o parecer? Ele já não tem o processo na mão? Já. Ele já não tem as tuas razões de apelação? Já. Já não tem emitido um parecer favorável ou contrário? Já. Por que você tem que falar primeiro? Só porque você interpôs o recurso? Na quinta-feira passada eu tive 3 sustentações orais, um negócio de maluco. E a primeira foi exatamente o contrário. Eu fiz um júri lá na cidade de Taquaritinga, ganhei o júri, maravilhoso o júri, lógico, foi absolvido, se tivesse sido maravilhoso, tinha perdido, não adianta. Tem que fazer o gol. E o promotor recorreu e veio para o tribunal. Aí é uma delícia, porque você fica sentadinho, o procurador de sala, que é um cara, e era o Marrei, nosso amigo Luiz Antônio Marrei, que foi secretário de Justiça aí por 2 gestões, o camarada, fiz muito júri com ele quando ele era promotor de júri. E aí é muito bom, porque o promotor fala, você só vai anotando as bobagenzinhas, aí depois ele teve só um argumento, um processo volumoso, bonito, e ele se limitou a fazer o que ele fazia no júri. Falou, olha, senhores desembargadores, eu não vou nem perder muito tempo, não quero tomar o tempo de vossas excelências, mas é um caso simples, foi desclassificado de dupla tentativa de homicídio triplamente qualificada para lesão corporal de natureza leve, natureza grave, uma peninha pequena, olha as fotos. Me mostrou a foto, como se a foto quisesse dizer alguma coisa. Então, só a série das lesões e o laudo são suficientes para mandar o réu a novo julgamento, porque a prova não é qualquer prova que manda novo júri, né? Só manda novo júri aquela prova que é manifestamente contrária à prova dos autos. Esse advérbio é fundamental. A prova tem que ser manifestamente contra a prova dos autos. Então é uma delícia, você vai lá, pá, e faz. No segundo júri, no segundo
E, lógico, graças a Deus, porque fica muito mais fácil. Foi mantido o júri, ganhei essa apelação. Na outra, era um recurso de apelação também. E aí uma coisa importante. Foi feita as razões de apelação, é esse caso que eu estava falando para vocês do médico. Foi feita as razões de apelação, parecer, tal. Neste meio do caminho, eram 4 réus, um dos corréus faz uma declaração, corréu não, coapelante, faz uma declaração por asta pública, assumindo a responsabilidade de alguns dos delitos, e falando o seguinte, olha, o juiz que sentenciou esse processo, a esposa dele estava com câncer, e ela comprou essa medicação e tomou essa medicação. Aí, no meio do interrogatório do réu, tem uma passagem importante. O réu está falando, dentro desses devaneios lá de contar a história que não interessa, mas ele, de repente, falou sobre um tipo de câncer, angiosarcoma, e falou para o juiz, o senhor quer que eu explique? E o juiz falou assim, não precisa, minha mulher morreu, eu perdi minha mulher com esse câncer, e eu conheço bem. Aí juntou. O camarada falando, olha, eu fui na rua tal, número tal, entreguei para a doutora fulano tal, que inclusive era a nossa colega, advogada, entreguei para ela essas pílulas. Olha que coisa interessante. Os advogados, meus colegas dos outros apelantes, pô, mudou tudo. Eu falei, mudou mesmo. Puxa vida, ele está assumindo a responsabilidade. Eu falei, diagnóstico errado. Diagnóstico errado. Diagnóstico errado, fadado ao insucesso. O problema não está aí. O problema é muito maior. A partir do momento em que surge uma prova, mesmo vinda pela boca do réu, porque quando interessa para a acusação, a palavra do réu vale. Quando interessa para a defesa, não, isso é a palavra do réu, o réu fala o que ele quer. Mas quando é para prejudicar, serve, quando é para favorecer, não. O que surge? Se este fato aconteceu, esse juiz é suspeito. Ele não poderia ter, em momento nenhum, presidido esse inquérito, esse processo, e muito menos sentenciado. Num crime de estelionato, em que a pena vai de 1 a 5, a pena base foi de 4 anos e 6 meses. Quer dizer, outro dado que revela que aquele homem, no momento em que ele estava julgando, ele não estava julgando um caso, ele estava fazendo a desforra da alma dele contra a morte da mulher. Falei, gente, nós temos que arguir, pelo menos questionar a suspeição do juiz. Não, doutor, não pode mais, agora já passou, precluiu. Já ouviram falar em questão de ordem cogente? Questão de ordem pública, nulidade de ordem pública, isso não prescreve nunca. Essa questão poderia ser levantada, inclusive, em sede de revisão criminal. Mas, o que eu fiz? Uma petição, levantando esse dado, olha, a pessoa falou isto, juntou o atestado de óbito da esposa do juiz, dizendo que realmente ela morreu disso aí, juntou a cópia da certidão de casamento para mostrar que eles eram casados, e o juiz, no interrogatório, falou isso. E aí ponho, apenas por uma questão de argumento, as penas impostas para o crime de estelionato de 1 a 4, de 1 a 5, da 4 e 6, já revela uma predisposição do magistrado de falta de isenção, de imparcialidade na causa. Bom, os 2 primeiros desembargadores, não, mas o terceiro juiz, Alberto Anderson, que foi juiz do primeiro tribunal do júri, que o Mauro fez um júri histórico com ele, da Susana von Richthofen, que nos 2 primeiros, eram 3 quesitos, nos 2 primeiros o Mauro absolveu por 4 a 3, e no último quesito a mão virou e ele foi condenada por 3 a 4. Isto é mérito da defesa. Esse juiz falou, não, aí o problema do promotor falar depois da gente. Um homem deselegante, um sujeito de maus bofes, uma expressão ruim, falando sentado, é um absurdo. Isso é uma ofensa para o advogado. Várias vezes repetido, absurdo. Quer dizer, então, que a mulher dele morreu de câncer? Olha como o sujeito, ou ele fez de maldade, ou ele também não diagnosticou o fato. Quer dizer, porque a mulher do juiz morreu de câncer, ele não pode julgar ninguém que tenha praticado um crime contra alguma vítima de câncer?
Quer dizer, então, que se o juiz ou algum familiar dele for assaltado, ele não pode mais julgar processo de roubo ou de furto? O Anderson veio e falou, eu discordo do Ministério Público, porque não se trata de saber se ela morreu de câncer ou não morreu de câncer. Não é esse o problema. O problema aqui é outro. Se ela foi uma das vítimas desses médicos que venderam a pílula. Se foi, ele está impedido, ele está suspeito, ele não pode... Esse processo está nulo desde o início. Então, esses 6 anos de processo que culminou com a chegada no tribunal, é anulado. Só que eles não querem, eles não estão preocupados com justiça, infelizmente. Com formalidade. Vai perder 6 anos de trabalho? Não interessa. Se o processo está nulo, ele está nulo. Acabou. Aí um deles vai, doutor, mas desse jeito vai estar tudo prescrito. Não interessa, o problema não é nosso. O juiz tinha que se dar por suspeito no momento em que chegou o processo às mãos dele. Vejam como o diagnóstico é importante. Bom, já tenho um embargo de nulidade, que isso vai me levar ao Supremo Tribunal Federal, como questão de pré-questionamento, e aí pode até, eventualmente, algumas outras questões, alguns outros crimes que foram apenados, né, prescreverem. Mas é importante isto, você ter o foco. Então, deve a Ordem dos Advogados, e fica aqui uma dica para os meus colegas, né? A gente tem que se preocupar com ciclovia, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se preocupar aí com panelaço, a gente tem que se preocupar com um monte de coisa. Mas nós temos que nos preocupar efetivamente com o exercício da profissão. Há de haver um movimento capitaneado pela Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, Seccional de São Paulo, que é o carro-chefe desse país em todos os sentidos, para mudança desse ritual aí. Não pode mais, não tem porquê o Ministério Público sempre falar depois da gente. Só se ele for o apelante, aí ele fala primeiro. Não pode. A defesa tem que falar por último em todos os processos. Isto influencia no seu dia a dia. Isso influencia no seu bolso. Fundamental. Então nós temos que despertar para fazer um movimento desse. Então, é saber aplicar aquilo que tem que ser feito no momento certo. Ah, mas a gente vai despertar a ira da Câmara. Meu amigo, saber o que você tem que fazer, acho que quase todos sabem. Agora, tem que ter coragem para fazer. Advogado bonzinho não serve para nada. Serve para o lado de lá, não para o lado de cá. Não para o lado do cliente. Advogado bonzinho não sabe, esse doutor é tão bonzinho, muda de advogado. Muda porque não serve. Advogado não pode ser bonzinho. Advogado tem que ser questionador, tem que ser impertinente, tem que ir lá, tem que brigar, é petição. Antes de voltar na dilação, outra dica. Outro caso prático. Caso de repercussão, duplo homicídio na Baixada de Santos. O Ministério Público pede o delegado representa pela prisão preventiva dos 4 acusados. E vocês sabem como é que funciona isso, né? Já vai para o Ministério Público, ele dá o ok, pega, bota debaixo do braço, vai lá para o juiz, embarga os auriculares, olha, precisa prender, em 15 minutos está decretada a prisão, expedido o mandado de prisão, o sujeito vai sair do serviço, está a viatura já esperando para levar. Aí eu exerci o direito constitucional de petição. E criei aí oposição ao pleito de prisão preventiva. Peguei os argumentos do delegado e expus para juiz. Falei, olha, não cabe esse pedido por causa disso. Peguei item por item e fui debatendo item por item e entreguei. Alguns colegas, nós vamos despertar a tal da ira da juíza, a juíza vai ficar brava, isso não existe. Aquilo que não é proibido é permitido. Onde é que está escrito que eu não posso fazer isso? O não eu já tenho. Vamos lá. Bom, meus amigos, nós estamos indo para 70 dias. E a prisão preventiva não é decretada. Ela manda para o GAECO manda de volta, eu faço outra petição, rebato o que ele falou, ela manda não sei para quê. Resumo, 70 dias. Me deu um argumento que até então nós não tínhamos e que agora temos. Se a coisa é tão grave, prisão preventiva é exceção.
Se é tão grave, 70 dias, com réus que têm posses financeiras para ir embora, não precisa nem pegar um avião de carreira, pega o avião dele e vai embora, atravessa a fronteira lá para o Chile, tchau, um abraço, nunca mais ninguém vê o sujeito. Caiu um dos requisitos fundamentais da prisão preventiva, a necessariedade. Cadê a necessidade de se prender? Demorou 70 dias para discutir isso, com a defesa sabendo que tem aquela prisão, aquele pedido de prisão, e está discutindo, perdeu o chão da prisão preventiva. Não está no código, mas está na cabeça do advogado. A gente tem que criar, a gente tem que ser inventivo. Lógico, tudo dentro da regra. Então fica mais essa dica, isso é importante. Embargos auriculares, faz a petição, vai lá, distribui. Por isso cobre bem, viu? Saiba se valorizar, porque se você não se valorizar, o teu cliente não vai. Quando ele te contrata, ele não contrata para ser seu amigo, né? Porque na hora que você está precisando, você é o melhor amigo dele. Ele não te contratou para ser amigo dele, contratou para você defender os interesses dele. Acabou aquilo, acabou. Se der uma coisinha errada, pô, doutor, isso aí você não cobrou no horário. Pô, o senhor me tomou tanto para fazer isso. Aí você me tomou. Não é que o senhor me cobrou, você me tomou. Ele não é seu amigo. Aliás, eu costumo dizer que o pior inimigo do advogado não é o juiz, não é o promotor, não é o desembargador, é o cliente. Ele vai arrumar um problema. E os colegas de uma ética incrível, né? Que sempre aparece um, fala, nossa, teu advogado fez isso? Que você acha que está bem feito? Tá, né? Pronto. Todo aquele estudo que você fez, aquele trabalho que você fez, já jogaram lá de lixo. Olha, vou falar uma coisa, sou amigo do juiz, porra. Você está perdendo tempo. Sempre tem um que é amigo do juiz, um que é amigo do promotor. Quem é que advoga aqui que já não teve esse tipo de concorrência, né? Não, tem um amigo que eu não posso falar quem é, mas lá em cima ele vai falar com o desembargador, fica tranquilo e vai naquele famoso SCC, se colar, colou. Olha, se der certo, tem que dar um presente. Não tem presente nenhum, está vendendo o desembargador, está vendendo, o juiz não sabe de nada. Fala assim, você dá metade agora, se não der certo, ele devolve a metade. Tem o SCC, ele bota dinheiro no bolso, devolveu, ele é tão honesto que devolveu. Nós enfrentamos esse tipo de problema, e aliás é um problema, infelizmente, até com uma frequência muito alta, que nós temos que combater. Nós não podemos admitir isso, né? Nós não podemos participar dia 16 lá contra a corrupção, e aí no dia seguinte você vai na delegacia e faz um acerto com o escrivão para ele botar um inquérito na fila de baixo. Aí nós deixamos de ser advogados e passamos a ser o advo do acerto. Não façam isso, porque quando a conta vem pesada. Ou vocês acreditaram na historinha da Carta Preta? Vocês acreditaram nisso? Então vai lá para a delação premiada, que é um instituto novo, e que isso arrebenta com a defesa. Arrebenta. Eu acabei de deixar a defesa do Fernando Baiano, porque vai fazer a delação premiada. É um direito dele, faz parte do leque de opções da defesa, o Mauro é a favor, eu não faço. Não tenho nada contra quem faça. Eu não faço. Posso até rever daqui a algum tempo essa minha posição de fazer ou não fazer. Hoje, eu não faço, acho que não tem que fazer delação premiada. Quero ver até aonde vai esse festival de delações premiadas nesse tipo de processo. E inverteu-se a ordem natural das coisas, a ordem constitucional. Passou a ser regra a prisão. E a liberdade, a exceção. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, entra no Conjur, lá tem algumas decisões de manutenção da prisão ou de decretação de prisão, totalmente contra a ordem pré-estabelecida no Código de Processo Penal. Um deles teve a prisão preventiva decretada, uma das poucas que foi derrubada, porque o advogado foi falar com o ministro da Justiça. Ou seja, você passa uma procuração para um advogado defender. Ele vai lá e dá um tiro no juiz. Você responde por coautoria em crime de homicídio? É o que eles querem fazer. Qual é o crime do advogado de conversar com uma autoridade, seja ela qual for? Crime é se ele peitar, se fizer uma... Mas o fato dele conversar, levar a preocupação, que crime é isso? E aí você decreta a prisão? E a prisão desse Marcelo Odebrecht? Reiterada porque ele negou o crime e ofereceu defesa. O fato de você negar um crime contra as evidências dos autos passa a ser um requisito a mais no 312 do Código de Processo Penal para decretação de prisão preventiva.
E o que mais me assusta são os tribunais superiores que estão de 4. Não só para o juiz, para a mídia. Sem defesa ideológica de coisa nenhuma, mas pensem em uma coisa. A revista Veja, uma semana antes das eleições, vem e põe lá, eles sabiam de tudo, uma capa... Não sei se vocês leram essa reportagem. Eram 4 folhas, ou 5. Havia uma menção na reportagem, que era uma conclusão, que como eram pessoas ligadas ao governo, então eles sabiam de tudo, ponto. Eu fui advogado da ex-ministra Erenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil. Vocês lembram quando a Dilma estava para disputar a primeira eleição e estava com a eleição ganha no primeiro turno? A Veja vem uns dias antes e bota lá que a Casa Civil havia se transformado num balcão de comércio, tal, lá, que os filhos dela faziam isso, faziam aquilo, blá. Muito bem. Foi instaurado um inquérito pelo Ministério Público Federal, foi a apuração. Ouviram mais... A primeira pessoa a ser ouvida foi o jornalista que fez a matéria. O senhor fez a matéria? Fiz a matéria. O senhor gravou as entrevistas? Gravei. Tinha um tal de Baracá, isso eu me lembro bem, que teria ido almoçar com a ministra, junto com o filho, que ela pediu 8 milhões, uma bobagem dessa qualquer. Bom, enfim. A primeira pessoa foi o jornalista. Ouviram 300 e quase 400 testemunhas foram ouvidas nesse inquérito policial. Era um troço desse tamanho, gigante. E todo mundo que ia lá falava, não, eu não falei isso. Eu falei assim. Ele, jornalista, deu essa interpretação. Eu não quis dizer isso. O que eu falei foi isso. Bom, quando terminou, com base no artigo 14 do Código de Processo Penal, onde tanto o acusado quanto o ofendido pode requerer diligências que ficam ao livre-arbítrio da autoridade policial, e livre-arbítrio não quer dizer arbitrariedade, né? Pedi para reinquirir o rapaz, o jornalista, e falei, a defesa requer a Vossa Excelência, tem que chamar de delegado de excelência agora, né? 12.830 de 2013, agora delegado de excelência. Para que faça as seguintes perguntas ao jornalista, tal, visando esclarecer, ou outras, obviamente, que Vossa Excelência entender necessário. E foram feitas as perguntas. E uma delas era, o senhor gravou? Gravei. Aqui no primeiro depoimento, o senhor gravou. O senhor gravou. Então, o senhor me apresente a fita, que eu vou mandar fazer a transcrição, e vou acarear o senhor com as pessoas que estão falando que não falaram. Mas a fita ajuda muito, porque já vai... Não, a fita eu não entrego. Por quê? Segredo da fonte. Não, senhor. Fonte é quando você veicula uma notícia que você teve notícia de alguém, de um terceiro, e você preserva a fonte. Quando você entrevista alguém, bota o microfone na boca, essa pessoa dá uma declaração, isso não tem mais fonte, é uma entrevista. E ele se negou a entregar. Saiu um ofício para a revista Veja, e a revista Veja também se negou a entregar, sigilo da fonte. Com base nisso, foi impetrada uma ordem de habeas corpus, 3-0. A minha maior arma de defesa foi o próprio jornalista, foi a própria revista Veja, que não comprovou. Vocês viram agora o que fizeram com o Romário? Tem a conta no exterior, escracharam o sujeito, desenho, ele nadando numa piscina. Aí vem, não, desculpa, nós erramos, a conta não é sua. Então, esses ministros e esses desembargadores do TRF4 estão manietados pela imprensa. Quem nesse país hoje tem coragem de dar uma decisão favorável a um réu que está no rol dos inimigos públicos número 1 do país? Ninguém. E a coisa mais clamorosa, e eu não vi a ordem dos advogados, principalmente a ordem federal, centenas de vezes, milhares de habeas corpus foram impetrados ao longo dos tempos no Supremo Tribunal Federal, reclamando de que advogado não tinha acesso a autos de inquérito policial. Ah, doutor, o inquérito é sigiloso, o advogado não tem visto. Quantos habeas corpus chegaram lá? Chegaram tantos. E as decisões foram tantas no sentido de que não pode impedir o advogado de ter acesso, que se criou uma súmula vinculante, a número 14, que, aliás, tem que dar a mão à palmatória, e o Toron é o grande responsável por essa súmula, né? Tem que dar de César o que é de César, né? Essa súmula chama-se súmula Toron.
Quem é o guardião da súmula? Constitucionalmente falando, Supremo Tribunal Federal, porque ele a criou. Muito bem. Fernando Baiano recebe, se apresenta contra a minha... Foi a primeira vez em 38 anos de profissão que eu apresentei alguém para ser preso, que o advogado não tem que apresentar ninguém para ser preso. Isso não é estratégia de defesa, pelo amor de Deus. Ele não precisa de advogado para ser preso. Ele vai lá e se entrega, enfim. É outro assunto. E aí, o delegado, bom, vai ser ouvido no dia tal. Muito bem. Com base no quê? Na declaração, na delação premiada do Paulo Roberto. Petição. Quero ter acesso aos autos. Não. Outra petição para o juiz. Esse foi para o delegado, foi para o juiz. Não, porque o assunto está para ser homologado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. Muito bem. Fui ao Teori Zavascki. Aí começa a pataquada. Para falar com o ministro, você tem que mandar um e-mail dizendo o que é que você quer falar para ver se ele vai te atender. Cadê nossas prerrogativas? Aí marcou 19 horas 20 minutos. Achei engraçado aquilo, né? Por que não 20, não 15, não 30, não, 19 e 20. Cheguei lá, meia hora antes, uns 10 advogados. Pô, vamos falar com o ministro. Certo. Que horário? 19h15, 19h25, 19h10, de 5 em 5 minutos. Ou seja, o cara ele não está afim de te ouvir. É só uma formalidade. Aí você entra, está lá o ministrão. Bom dia, pois não. É isso, bom, doutor, excelência, tem a súmula 14, meu cliente vai ser interrogado a respeito desta delação premiada. E eu tenho que saber o que tem a delação premiada para orientá-lo a falar ou a não falar, explicar o que pode ser explicado e calar sobre aquilo que não tem explicação. Não, doutor. É segredo de justiça, não pode ter acesso. Doutor, a súmula vinculante 14, que o Supremo criou, que o Supremo é o guardião, e o senhor, pessoalmente, fisicamente falando, o senhor é o guardião da súmula. Como não pode? Não, não pode. Aí você vai ao Conselho Federal da Ordem, ninguém fala nada, ninguém faz nada, você impetra uma ordem de habeas corpus contra o ministro, isso não é julgado, é espalhado. Aí eu fiquei sabendo que existem processos no Supremo Tribunal Federal, sigilosos, que não têm número e não constam da distribuição. Pelo próprio rapaz, ele falou, doutor, eu falei, eu quero o indeferimento de vista, em razão da súmula 14. Qual é o número do processo, doutor? Eu falei, esse aqui. Não, não tem. Qual é o nome da pessoa? Fulano e tal. Não tem. Bom, aí ficamos nesse negócio quase uns 45 minutos. Ele falou, doutor, deve estar naquele rol dos processos secretos. Eu falei, como? Aí ele me explicou, não, tem processos secretos aqui que só o ministro sabe, mais ninguém. E falando em só o ministro sabe, outra coisa que nós temos que reclamar, e já fica aqui o meu reclamo, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, da qual eu ainda faço parte como membro consultor, depois manda para o doutor Ricardo, nosso presidente, para ele ver isso aqui. As sessões a portas fechadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, principalmente 4ª Câmara Criminal, 7ª Câmara Criminal, 9ª Câmara Criminal. Você chega lá, porta fechada, aquele monte de advogados esperando para entrar, mas estão aí os embargadores? Estão, aí você olha lá no vidrinho, então, querendo... Não, ainda não abriu a sessão. Mas você olha lá e vê os caras mexendo com um processo. Não, eles estão resolvendo as divergências. A portas fechadas? Como funciona isso? Aí, nós, como instituição, temos que manifestar. E rápido. E rápido. Porque isso passou a ser agora a praxe. Você chega lá de manhã ou à tarde, a porta fechada, eles estão resolvendo divergência. Que absurdo é esse? Aonde já se viu uma coisa dessa? Quando você vai discutir prisão preventiva, agora estão usando aqui aquilo que eu estava falando daquele procurador, que inclusive saiu na revista Veja essa semana falando isso, que ele coloca lá que um dos objetivos, olha que absurdo, o tal do fiscal da lei, que um dos objetivos de prender preventivamente é quebrar o sujeito emocionalmente, desestabilizar, para ele confessar o crime e entregar aos outros. E ninguém fala nada.
Aí o Moro vai lá na Ordem dos Advogados do Paraná e é ovacionado pelos advogados em pé. Não é ovo de jogar ovo, não. Ovacionado com palmas. 5 minutos de palma, como o salvador da pátria. Pobre do país que precisa de um salvador da pátria. Pobre o país que tem o poder judiciário manietado. E aí você fica nessa situação. Vamos ver agora como é que vai funcionar. Terça-feira passada, fui sustentar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa triste de você ver. O Marco Aurélio de Mello, ele é voto vencido em tudo. Este Fachin, meu Deus do céu, porta-voz do inferno. Isso não dá nada para ninguém. Zero. Tem um habeas corpus de um réu, que aí o Marco Aurélio era o relator, ele falou assim, esse habeas corpus é da comarca de Minas Gerais, de Boa Esperança. Ele falou, aliás, esperança que morre aqui. O ministro do Sul, aí tudo, aquela risadinha. O ministro falando, a esperança que morre aqui, quando devia ser o contrário. Aqui nasce ou renasce a esperança na Suprema Corte, lá em terra. Então, está faltando, ao meu ver, uma ação mais institucional da ordem do Conselho Federal junto aos tribunais. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Ninguém. Por que o Conselho Federal não se manifestou com essa violação que todos os advogados gritaram da súmula 14? Por quê? Qual o fator impeditivo? Eu não sei. Aí você começa a elucubrar, né? Pode ser isso, pode ser, mas por quê? Quando a ordem devia ser a primeira a levantar, tá, vamos fazer lá a manifestação contra a corrupção, tá, tudo muito bonitinho. Mas peraí, o advogado está sendo impedido de trabalhar. Vocês estão fazendo o quê? Estão olhando para quê? Estão mexendo no bolso dos outros. Quer dizer, se num caso de repercussão desse tamanho faz isso, imagina no caso do cidadão comum, que é o nosso dia a dia, que é o nosso ganha-pão. Né? De vez em quando aparece uma causa boa, que você troca o carro, compra geladeira nova, né? muda o jogo de toalha da casa, mas o dia a dia nosso é o cliente comum, o sujeito que tem lá suas finanças, que dá para pagar um honorário honesto, enfim. Se você não consegue para o caso que está na mídia e para aquele caso que ninguém sabe que existe, como é que você vai fazer? Então, há de se apertar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para tomar posicionamento, que não toma. Sentou em cima. Está de braço dado com os vilões das nossas prerrogativas e dos nossos direitos. Isso é fundamental. Outro assunto interessante. Diga uma coisa, por favor, levanta a mão. Quem é estudante de direito? Nossa, tem bastante. Legal. Quem é advogado inscrito na ordem até 5 anos? Mais de 5, mais de 5. Ótimo, legal. É que são poucos. Então, moçada, é o seguinte, estudantada e jovens advogados, colegas recém-ingressados na carreira. O advogado tem que usar de todos os artifícios legais e éticos para defender seu cliente. Todos. Um deles é a segunda instância. Infelizmente, São Paulo está se transformando num tribunal de passagem. Está muito ruim. Está muito ruim o nível. Eles falam que a advocacia está com um nível ruim, mas o nível deles também, vou te contar. Os advogados e os juízes saíram da mesma faculdade, com o mesmo cabedal de conhecimento. Aí depende de como é que você vai aprimorar isso ao longo da sua vida profissional. Não deixem de fazer sustentação oral. Tem que fazer sustentação oral. As pilhas de processo, se você não faz, eles julgam de baseada. Já viram algum julgamento lá? Funciona mais ou menos assim. A turma está reunida, bom, olha, vamos julgar os processos do relator, doutor Rui, vai do número 1 ao número 50 da pauta, ele está indeferindo todos. Alguma divergência? Não, nenhuma. Então, do 1 ao 50, deferido. Agora, vamos julgar os processos do desembargador Mauro Nassif, que vai do 50 ao 500. Alguma divergência? Nenhuma. Então, do 500 está indeferido. Vocês, principalmente os jovens advogados, os estudantes, habeas corpus. Os tribunais estão com bronca de habeas corpus. STJ e STF, criando essa súmula 691. E tem a coisa mais absurda do mundo, né, Mauro? Não conheço do habeas corpus, mas concedo de ofício.
Que negócio é esse? Não conheço, não supera, né? Ah, mas eu vou conceder de ofício. Então criaram não. Existe o recurso ordinário constitucional, o ROC, que é o remédio contra um habeas corpus denegado. Acontece que o ROC demora muito para ter os efeitos dele. E um habeas corpus contra um indeferimento de um habeas corpus, ele é muito mais rápido. Não é só em caso de liminar. Indeferiu a liminar sem pétrea de habeas corpus. Não. Denegou a ordem. Ah, você tem que ir para o ROC. Eu tenho feito os dois, o ROC e o habeas corpus. De repente, cai na mão de alguém que não conheço, mas concedo de ofício. É ótimo, é maravilha. É um absurdo. Então, tem que fazer a sustentação oral. No habeas corpus, aqui em São Paulo, são 3 desembargadores. Moçada, presta atenção. Quem recebe o habeas corpus é o relator. Só. Os outros 2 vão julgar de ouvir dizer. Muitas vezes você vai ver lá o tribunal, se não tem advogado, vamos julgar o habeas corpus número tal, é o 15º da pauta, o relator é o eminente desembargador Rui, pode estar com a palavra. Rui. Senhor desembargador, senhor presidente, é um habeas corpus pedindo liberdade aqui contra a prisão preventiva do Chico da Silva, e a defesa diz que não tem, não preenche os requisitos legais, é o relatório, senhor presidente. Tem advogado aí? Não, pode prosseguir com o voto. Senhor presidente, eu estou denegando a ordem, viu? A defesa não tem razão, não. É meu voto, senhor presidente. Como voto do desembargador Mauro Nassif? Acompanho. O desembargador Paulo Henrique, acompanho. Por votação, não está denegada a ordem. Próximo da pauta. Se você perguntar para o Mauro o que você votou, não sei. Não sei o que aconteceu aqui, não sei. Faça, impetre a ordem de habeas corpus. Acompanhe. Vai pedir informação à autoridade coatora, vai vir com o parecer do Ministério Público. Chegou o parecer, quer dizer o quê? Que na próxima sessão julga. Bota debaixo do braço, não vai sair pauta. Habeas corpus não tem pauta. O que você faz? Memorial. Para os 3. Para os outros 2. Ah, mas como é que eu sei que é outro 2? É simples. Você entra no Tribunal de Justiça, no site, vai lá em institucional, composição, vê qual é a Câmara que saiu, clica na Câmara e vai te dar lá. Desembargador fulano, Beltrano, 5. Então o teu é o Rui. O de cima sou eu, o de baixo é o Rui, o embaixo do Rui é o Mauro, embaixo do Mauro é o Paulinho. Essa é a tua sequência. Os outros 2 que vêm abaixo do nome do relator é a tua turma julgadora. Faça o relatório, aí você vai ligar. Quero apresentar o relatório. Ah, doutor, o desembargador não recebe. Comunica a ordem. Quero entregar um habeas corpus lá, um memorial, o desembargador não quer me receber. Procura a Comissão de Direitos e Prerrogativas, ela vai entrar em ação. Ah, doutor, pode deixar aqui. O ideal não é deixar. E eu faço o seguinte, vou dar uma dica, eu coloco dentro do meu memorial numa capa vermelha. Porque no dia do julgamento, você olha em cima da mesa, você sabe se ele recebeu, se ele leu, se ele levou, ele leva. Tem uns que lêem na hora. Então o que você faz? Além de você fazer suas ponderações, junte a inicial do teu habeas corpus. Não precisa juntar o parecer do Ministério Público, que normalmente é contrário. Se for favorável, você junta. Mas não junta o parecer, junta a tua impetração e explica a tua motivação. E vai conversar com ele, que já é um embargozinho ali, já é uma sustentação oral. E no dia do julgamento, você vai lá, porque acabou com aquele negócio que só um sabe e os outros vão votar na confiança. Os 3 estão sabendo o que está acontecendo. Você entregou o memorial, você entregou a impetração, a tua cópia, e você já explicou para ele o caso. Vai dar resultado. Pode até não dar, mas que o tratamento vai ser outro, vai. Vai sustentar? Fique de pé. Rápido para ser ouvido, alto para ser escutado, e bem curtinho, que é para ser aplaudido. Porque senão o cara, puta, 15 minutos. Não fica perdendo tempo. Eu vejo cada besteira. Senhores desembargadores, sou advogado há 50 anos, nunca vi um caso dele. Isso é bobagem. Senhor desembargador, o habeas corpus trata desse problema e a solução é esta. Pum, é o que a defesa quer. Seja objetivo, rápido, conciso, para eles te ouvirem. Não fica contando história, vai no ponto. Então, segunda instância,
tem que fazer sustentação oral em tudo. Eu sustento tudo. Até embargo que não pode, a gente vai lá e força. Tem um embargo de declaração que o cara quer sustentar, mas doutor, não pode. O regimento não permite, não está previsto. Mas você tenta, vai que consegue. Outra coisa, fica sentado lá. Alguém pede vista. Próxima sessão, vai assistir a próxima sessão. Senta na primeira fila. Por quê? Porque se houver algum erro quanto à questão jurídica, questão fática, você na hora, senhor presidente, não precisa de beca, não precisa de nada. Senhor presidente, questão de ordem, eu sou advogado desse habeas corpus, e eu tenho... Não pode falar, doutor. Não, doutor, é questão de ordem. E aí você já dá uma... Não é questão pela ordem, é questão de ordem. Aí você vai treinar para saber qual é a diferença, porque você fala, bom, doutor, qual é a diferença? Aí você tem que saber, senão você vai ficar com cara de idiota lá na frente dele. Questão de ordem, senhor. E insiste. Vou mandar prender o senhor. Tudo bem, para prender o advogado do exercício da profissão tem que chamar a presidência da ordem, tem que ir à comissão. Gente, se você pegar o artigo 7º do nosso estatuto, onde dá os seus direitos e as suas prerrogativas, lá está estampado esse direito. Direito que você tem que exercer. Porque se você não exercer o teu direito, como é que você vai defender o direito do outro? Você tem que, no mínimo, primariamente, defender o seu. Então, não adianta você saber quais são os seus direitos, e não ter coragem de fazer. Tem que ter coragem de fazer. Eu já vi o Mauro comprar cada briga dentro do tribunal e ele estava certo. Uma passagem lá que ele tinha direito de falar porque tinha mudado o relator e o desembargador, não, o senhor não vai falar, eu vou falar, subiu na tribuna. Bom, criou um quiprocó, no fim acabou falando. Porque era direito dele. Então, primeiro, veja bem se você tem esse direito. Não vai pleitear uma bobagem lá para você passar vergonha. Né? Mas faça a coisa bem feita. Fundamental, memorial, sustentação oral em segunda instância. Uma coisa que a gente sempre vê aqui, quando começa a acontecer uma criminalidade muito grande, eu acho um absurdo o sistema de segurança pública de São Paulo e de todo o país, que você pega um ex-procurador, um ex-promotor, um ex-desembargador, um ex-4, e aí o sujeito vira secretário, até advogado, vira secretário de segurança pública. Qual é a expertise que essa pessoa tem em segurança pública? Nenhuma, zero. Ah, mas o cargo é político, depois a gente assessora com técnicos. Vamos fazer o contrário. Ponha um técnico, um coronel da Polícia Militar, um delegado de polícia que tenha uma vida ilibada, uma conduta honrada ao longo de décadas e sabe o que é segurança pública. Põe o jeito para fazer isso lá. Não, põe o político assessorado. Não dá certo. Quem é que falou para o nosso secretário de Segurança Pública que ele entende de segurança pública? O culpado é quem falou, ele acreditou. Então, o culpado é quem convenceu esse cara que ele entende. Não entende. E aí cai naquela questão, mas a criminalidade da menoridade. Nós adotamos o critério cronológico para a aferição da imputabilidade. Então, o sujeito tem 18 anos, 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas e 30 segundos, ele mata 10 e ele não sabe o que ele está fazendo. Mas se ele matar nos 30 segundos seguintes, ele tem pleno conhecimento de tudo como um passe de mágica e ele é responsabilizado criminalmente. Esse critério, no mínimo, é burro. O critério cronológico é burro. Uma das soluções é a adoção do critério biopsicológico. Sim, vamos mudar o ECA agora para uma medida de emergência, né? Mudamos, ridículo, para homicídio 3 anos, um estupro 3 anos, um latrocínio 3 anos de máximo. E isso se ele não alcançar os 21 anos. Se ele alcançar também acabou, tchau, vai para casa. Nem fica os 3 anos. Então, o que se faz? Vamos adotar o critério biopsicológico, como é adotado em vários países. E lógico que não vamos para os extremos, que todo extremo leva ao ridículo. Você não vai pegar um menino de 5 anos e botar para fazer um exame criminológico nele. Não vai fazer como aquele policial que passou agora essa semana na televisão, nos Estados Unidos, algemando uma criança de 7 anos, que é hiperinterativa. Tem que tomar cuidado. Em todo lugar tem o idiota. Né? E aí, o idiota com iniciativa é um problema, porque esse te arruma problema toda hora você vai ter problema com ele. Critério biopsicológico. Se estipula uma idade, 13 anos. Praticou o crime. Muito bem. Nada de ato infracional. Crime é crime. Crime. Passa por uma verificação de um exame criminológico, um psiquiatra,
com sociólogo, com psicólogo, acompanhado de advogado, Ministério Público, magistratura. Muito bem. Vê lá o resultado. O fulano de tal, de tantos anos de idade, acusado de ter praticado tal crime, submetido ao exame, detectou-se que, é inimputável, ou porque, em razão da idade, não consegue entender o caráter criminoso do ato praticado, ou porque ele é portador de uma doença mental, champinha. Vocês lembram do caso famoso, o caso Champinha, que matou a menina com espeto de churrasco, estuprou, e depois foi preso tomando uma cerveja. Um monstro, realmente um monstro. Tem que matar. Não, ele é doente. Ele tem uma doença genética, ele nasceu com isso, ele não desenvolveu um pedaço do cérebro que é onde tem o remorso, a avaliação crítica, moral, ética, ele não tem isso. Então você vai matar todo tuberculoso, você vai matar todo aidético. Não. Então teve que se criar um lugar para guardar. O Champinha faz parte da raça humana que, aliás, não se sabe se deu certo ainda, né? O homem, o ser humano é um negócio que ainda está em teste, não se sabe se deu certo. Esse é um que não deu certo, tem que ser guardado, você não pode simplesmente eliminar. Então, essa criança, essa pessoa, acaba com a de criança, né? Nós estamos falando de crime. Então, essa pessoa que praticou o crime é inimputável, muito bem. Ou essa pessoa não é inimputável, ele é semi-imputável, ele tem parcial conhecimento do ato criminoso praticado. Vai ter lá as suas medidas de segurança, os seus tratamentos de uma maneira diferenciada. Ou, não, o fulano de tal, de 15 anos, quando pegou o revólver 45 e deu um tiro na cabeça do cidadão, na frente da filha, do filho, da mulher, ele sabia muito bem que uma balinha de 45, quando entra na cabeça de alguém, mata o sujeito. Ele tem pleno conhecimento e tem capacidade para entender isso aí. Então, ele é imputável. Vai ser julgado de acordo com as regras democráticas do processo penal. Juiz, promotor, advogado, direito aos recursos, e a justiça vai dizer culpado ou inocente. Aí nós caímos num outro problema. Bom, vai enfiar esses caras aonde? Na Fundação Casa? Vai enfiar numa penitenciária? O certo seria, não pode misturar. Acontece que o sistema prisional brasileiro é um lixo. Eu fui membro do Conselho Penitenciário, fui diretor de fiscalização dos presídios do Estado de São Paulo pelo Conselho, o Rui é do Conselho, o Mauro foi do Conselho, talvez o Paulo um dia vai ser. Isso faz pelo menos uns quase 20 anos que eu fui conselheiro. E eu só vi a situação piorar de lá para cá. Estou errado ou estou certo? Melhorou alguma coisa? Não melhora nada. Mas você não pode também ir para os extremos. Ah, esta criança é uma vítima do desgoverno. Eu concordo. Não tem escola, não tem saúde. Eu concordo. A culpa é de quem? Dos políticos. Não, a culpa é sua, é minha, que vota nesse time de gente que está aí. Não culpa o político não, velho. Quem votou no Tiririca achando que era uma gracinha, é problema seu. O problema é que o seu problema vem ser o problema de todos nós. Não se admite num país como esse de hoje, o senhor Fernando Collor de Mello é senador da República. Pô, vocês estão de brincadeira. Esse cara foi banido da presidência da República por ser ladrão. E esse sujeito é senador da República. Renan Calheiros. Vocês estão de brincadeira. Sarney. Ele desistiu. Porque senão estava aí. E continua sendo uma eminência parda do governo, minha gente. Então, depois a gente vem falar que a culpa é dos políticos? Não. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, que votamos nesse time que está aí. Jean Williams, qual é o grande feito que ele fez? Ganhou o BBB e a bicha. Pronto, esse é o grande negócio que ele fez. Aliás, não pode falar isso hoje, que eu sou processado por homofobia, né? Você falou do Collor de Mello? Falei, isso é um bandido. Então, eles deram um golpe de Estado e tomaram o poder? Não. Eles foram eleitos pelo povo. O senhor Jean Williams, o que ele fez para ser deputado federal? Qual o projeto que esse moço apresentou? A não ser as baboseiras que ele fala lá direto. Bolsonaro, que é outro. O que o Bolsonaro fez? Qual foi o grande projeto do Bolsonaro a não ser tomar o poder pela metralhadora? Qual é olha ao que nós estamos reduzidos de discussão política nesse país. E aí o país está nessa draga que nós estamos vendo aqui. Esse é o país que nós estamos vivendo. O dólar a R$4. Ah, eu não compro dólar, não viajo para o exterior.
Não é isto. É o reflexo que isso tem na política de importação e exportação do país, geração de emprego, indústrias. Nós temos que enxergar um pouquinho mais adiante do nosso próprio umbigo. Então, esse é o país em que nós vivemos. Então, os presídios não estão aptos a receber os menores. Nós temos que dar um jeito. O que não pode é continuar dessa maneira. Faz de conta que nós temos um critério bom, né, que é o cronológico, e abandonamos o biopsicológico, porque nós não teríamos condições de guardar os nossos presos. E a gente está morrendo na rua por causa de um relógio, por causa de um pé de tênis, por causa de um nada. Óbvio que você não pode deixar a infraestrutura. Gente, saiam daqui agora e atravessem a Praça da Sé. Isso é uma Bangladesh. Tem a Feira do Rolo aqui, vai começar daqui 40 minutos começa, meio de meia, uma hora começa, a Feira do Rolo. Não é não são 10, não são 50, não são 100, são 300, 400 marginais receptadores, em pé ali, com o braço expondo a mercadoria, relógio, pulseira, anel, celular, então, eles amarram no outro, fica uma tira de 10, 15 celulares. Isso custou a vida de alguém. Isso custou, no mínimo, o susto de alguém. A 50 metros do Tribunal de Justiça, que está aí para fazer a tal da justiça. E eles estão aqui vendendo produto roubado. Sujeito que, você olha, o estereótipo, como eu comecei a falar para vocês, nós somos a nossa estampa. Você olha para a estampa do sujeito com um Rolex de 50, 60 mil reais na mão para vender por 2 mil reais. Pô, da onde saiu esse Rolex? Qual é a explicação que ele dá da origem? E a polícia ainda fica lá, 2 PMs, coitado. Quase que dando proteção para eles fazerem o comércio livre de produtos roubados. Só tem uma pessoa nesse mundo que pode mudar essa situação aqui. É você, eu, ele. Nós temos a maior arma no mundo, na nossa mão, o voto. Nós podemos mudar isso aqui. E nós temos que fazer pressão. E advogado, infelizmente, eu vejo muito isso. Eu milito em política de ordem há mais de 30 anos. Reclama pra caramba em corredor de fora e no cafezinho. Bom, vamos botar no papel, vamos lá na ordem. Não, você está louco, vou me meter nisso. Não. A ordem não vai fazer nada. Você foi lá? Não. E como é que você sabe que ela não vai fazer nada? Eu presidi o direito de prerrogativas aqui por 3 anos. Uma das grandes coisas que foi feita aqui, sem falsa modéstia, mas com o apoio do Durso, nós criamos o cadastro das autoridades que violam direitos e prerrogativas do advogado. Aí os neguinhos começaram a pular, mas aí nós demos um plus, sempre com a mão forte do Durso ajudando. Quem tiver ato de desagravo proposto contra si, que foi concedido, quando aposentar da magistratura, do Ministério Público, da Polícia, não pode vir advogar. Você passou a vida inteira sacaneando advogado, aí se aposenta e vem fazer bico na advocacia, vem com um polpudo olerite enfiado no bolso e vem fazer concorrência desleal com a gente, um caso que você pode cobrar 100 mil, ele pode cobrar 3 ou não cobrar nada, até fazer uma gentileza para pegar a indústria do sujeito que precisa de advogado. E ainda vende o cargo, ó, sou ex isso, sou ex aquilo, e vem fazer concorrência desleal. Quer ser advogado? Muito bem. Primeiro, não pratique ato de indignidade contra a advocacia, violando direitos e prerrogativas. 2, abra a mão do seu olerite e venha disputar o mercado de igual para igual com a gente. Vim disputar o mercado, já garantido com 30 conto por mês, na conta, faça chuva, faça sol, é muito fácil. Muito fácil. É teu pai rico. Faz o que você quiser que o papai segura, o papai Estado segura. Está errado. É importante definir o seguinte, busque apreensão, um escritório de advocacia, para ter acesso a documento de cliente, isso é um absurdo. É a mesma coisa que você pegar o padre e fazer o padre confessar que o fulano lá confessou que praticou tal crime. Isso não existe, isso não pode. Isso não é cartão de visita de regime democrático. Agora, há de se fazer a diferença quando o advogado é o investigado. Aí é diferente. Advogado começa a advogar para determinado ramo da criminalidade e acaba virando sócio do bandido. Então recebe em caixinhas com pó branco e transfere esse pozinho branco, faz reunião com inimigos que estão disputando o mesmo ponto de tráfico para tentar um acordo. Isso não é coisa de advogado, é coisa de bandido. Então,
Então ele passa a ser o alvo. Meu escritório é inviolável. Mas peraí, você está com um cadáver dentro da geladeira lá? Como que é inviolável? Você está com 150 quilos de cocaína debaixo da gaveta? Como que você é inviolável? Pode parar com isso, você não é inviolável, não. Esses poucos, e o pior é isso, nós hoje estamos em quanto? 400... Quase beirando os 400. Quase 400 mil inscritos. De pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas dignas, né, que saem todo dia de manhã para ganhar o pão nosso, para poder sobreviver, pagar a escola dos filhos, pagar o plano de saúde, enfim. Aí vem meia dúzia, como eu diria, de 4 ou 5 vagabundos que usam a carteira da ordem para fazer acerto em delegacia, para tomar dinheiro de cliente, quando sabe que o cliente tem um problema, faz acerto com a polícia, para a polícia dar batida lá, para instaurar inquérito, para intermediar a cor. Infelizmente tem esses mau caráter, esses bandidos que são travestidos de advogados. E que a ética está aqui de olho para mandar embora. E manda! Porque tem que defender você. Porque quando é preso um advogado, ele não põe assim, foi preso o fulano de tal, que é advogado, mas que estava traficando. Não. Advogado traficante. É você. É você. É você. Você é advogado criminal? Pô, você defende bandido, meu? Você é bandido. Na cabeça deles, nós defendemos o crime e não a pessoa que está em crime. Pô, o cara chega para você e fala que matou mesmo. O que você faz? O que passa na cabeça da pessoa que te fez essa pergunta? Ele vai plantar uma testemunha, ele vai forjar um documento, ele vai mudar a história. Isto não é papel de advogado. Estudante, advogado criminal não é despachante de corrupção em delegacia. Presta atenção nisso. Nunca ceda, de maneira nenhuma, à corrupção. Não faça isso. Você deixa de ser o advogado e passa a ser o advo do acerto. Ou seja, você passa a ser o substrato do pó de traque. Você não é nada. Você é bandido como ele. Quando eu ouço falar, olha, a Polícia Civil tem 4 ou 5 que estão degenerados, a grande maioria, não sabe o que está falando. Vá a uma delegacia de polícia hoje e sinta a realidade, como é que funciona. Doutor, olha, nem instaurei inquérito ainda, hein? Quando fala isso, pronto. Não instaurei ainda, estou com a documentação aqui, estava esperando falar com o senhor. Doutor, o que o senhor quer fazer? Eu quero defender o meu cliente. O senhor faça o que tem que ser feito. Põe no papel. Olha, doutor, mas daqui vai ter que indiciar. Ótimo. Se você não indiciar, ele não acredita que a coisa é séria. Ele não acreditando que a coisa é séria, ele não me paga. Eu vou cobrar 150, 200 mil reais dele, para pagar em 2 vezes, ele vai falar que não, porque ele vem aqui e faz por 10, com você e acerta. Mas eu vou cobrar meus 200 e vou fazer o serviço. Tem que chamar o cliente, tem que ser honesto. Amigo, é o seguinte, acontece isso. Porteiro que passa boi, passa boiada, ele vai fazer o acerto, você acha que ele vai jogar fora aquilo? Não, aquilo vai ficar guardado. Daqui a 1 mês, 2, 3, 4, bota a mão no bolso, pô, tá chegando o Natal, manda a intimação para ele, pô, meu querido, você não sabe, pô, mudou a equipe, entrou um delegado zica, rapaz, mas tem um jeito, porque tem um cara aí, pronto. Eu fui advogado da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo 15 anos. Tem ganso, tem repique, tem processo. Não, é uma sequência lógica. Repique, ganso, processo administrativo, vai para a rua, pode até ser absolvido no crime, mas o processo administrativo já bota o sujeito na rua. Não entra nessa. Nós tivemos um espetáculo triste, na minha época de presidente, um jovenzinho recém-formado, ele estava acho que com 15 ou 20 dias de formado, foi fazer acerto com a PM, prenderam o sujeito com sei lá quantas maconha, prenderam, estava sendo filmado, foi buscar o dinheiro, os 2 PM lá parados, ele volta, trouxe aí, doutor? Trouxe, quanto tem? O cara trouxe, coitado do moleque. Coitado não, peraí, coitado do cacete, o cara sabe muito bem o que ele está fazendo. Contou lá o dinheiro, tá certo, tá aqui, esse dinheiro é para a gente soltar ele, doutor? Então o senhor está preso em flagrante. 5 anos de faculdade jogada no lixo, desmoralizado, obviamente o processo veio para a ordem, não teve o que fazer, rua. Devolveu a carteira ainda com a tinta, não estava nem fixada. Você puxava assim e saía a tinta na mão, tão novinha que era a carteira.
Advocacia criminal, mais qualquer outra parte da advocacia, precisa de berço. Sabe o que saber na advocacia criminal? O mais importante é o que você não pode fazer. O que pode fazer, você abre o livro e está lá. O que não pode fazer não está no livro. Está na tua formação moral, na tua formação ética, na tua formação profissional, na tua constituição intelectual. É ali que está o que você não pode fazer. E quando a coisa não te dá paz, não faça porque não é de Deus. Então, quando você faz, né, estou fazendo esse negócio, as coisas de Deus são tranquilas, são suaves, são boas. Quando a coisa começa, não pode falar, não pode, pronto, sai fora. Doutor, aqui, ó, o que o senhor quer fazer? Eu quero fazer um belo trabalho. Toca para frente aí. Está numerado? Eu quero cópia. Não, doutor, não pode, nem numerado não está. Então o senhor numera, instaura e me chama, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Acabou. Vocês sabem que mudou a lei do indiciamento? Quem sabe que mudou a lei do indiciamento? Levanta a mão só para não ficar falando aqui, perdendo tempo. Mudou. Lei 12.830 de 2013. Mudou o indiciamento. Artigo 2º, parágrafo 6º, está lá. Inciso 6º. A autoridade policial precisa fazer a sustentação do despacho na análise fática jurídica do fato imputado para apurar a autoria. Ponto. 20º... Não vou dar o nome. No Distrito Policial. Uma grande empresa. Grande empresa. Problema na CVM. Você vê o tamanho da empresa. Problema na CVM, a CVM detectou lá os problemas, instaurou um procedimento interno na CVM, fizeram um processo e mandam para a delegacia de polícia por ordem, por determinação do procurador da Federal, né, da República, que atua na CVM. Manda para uma delegacia de polícia. Tudo analfabeto. Vamos falar o que era, tudo na nossa casa. Aqui a gente tem que falar mesmo, não pode ficar com o dedo, não. Tudo anarfa. Um ou outro se salva, raríssimas exceções. Chega lá, vai um jovem advogado do escritório. Traz para eu ver. Ah, doutor. O advogado. Isso aqui, vamos indiciar. Tem que indiciar. Por quê? Ah, CVM já mandou para cá, já tem que indiciar. Mas, doutor, ô, doutor, os caras chegam de helicóptero aqui que a gente vê, doutor. O presidente é de helicóptero, aqui do lado, doutor. Aquele papinho nojento, vontade de você vomitar na cara do sujeito. O jovem advogado voltou lá no escritório, pô, doutor Mário, ele disse que vai indiciar, porque aí depois, é porque ele chega de helicóptero, ele disse que tem que indiciar. Falei, então você fala para ele tomar a medida que tem que tomar. Segurar esse indiciamento quase 1 ano. Aí fez um despachinho desse tamanho. Indicie-se. Ponto. O que eu fiz? Habeas corpus. Com base nesse novo regramento jurídico. Aonde está a análise fática jurídica do fato imputado para a apuração da autoria? Aonde? Hoje, para indiciar, os requisitos são quase os mesmos para oferecer a denúncia. Se você não tem berço, se você não tem ética, e se você não tem capacidade intelectual, o que você faz? Chama, doutor, precisamos fazer um acordo aqui, porque, senão vai ser todo mundo indiciado. Estão te vendendo uma mercadoria que não existe. Estudantada, instaurou o inquérito. A cada 30 dias tem que ir para o fórum. O promotor vai ver, o juiz vai ver. Mas vem cá, por que ele... Bota lá o promotor. Retorne os autos à delegacia de origem para formar o indiciamento de fulano, beltrano e ciclano. Ponto. E o que você pagou lá de acerto? Ficou aonde? Vai te devolver? Vai reclamar com o bispo, com o papa. O que você vai explicar para o teu cliente? Na cabeça... Aí ele vai procurar um advogado mais experiente e vai falar, meu amigo, teu advogado está correndo junto com a polícia. Será que ele não viu que aqui não tem motivação para indiciar ninguém? Não, mas que ele ficou com medo, que senão o delegado não podia fazer nada. O delegado pode tudo. Tudo que está dentro da lei. O que está fora da lei ele não pode. Para isso é advogado, pô. Para isso você estudou. Se preparou a vida inteira. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Então, habeas corpus. A juíza de primeira instância, estudantada, habeas corpus contra a autoridade policial, vai para o juiz de primeiro grau. Se o habeas corpus for contra o juiz, vai para o
Tribunal de Justiça. Se for contra o Tribunal de Justiça, vai para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal de Justiça. Se for contra o Superior, vai para o Supremo Tribunal Federal. E aí tem as outras do outro, quando é contra o relator, aí vocês vão estudar também um pouco. Já é muita moleza, então me procura, a gente racha o horário, fazemos junto, maravilha. Aí a juíza deu a liminar, cassou a ordem da liminar no mérito, disse que não, que estava bem, que querem dar um jeitinho, e a gente não pode admitir jeitinho. Ah, mas aprova a CVM, não é isso que a lei diz. A CVM pode falar o que ela quiser, ela não tem capacidade jurisdicional, circunscricional, para dizer que ali tem crime ou não tem crime, que tem que ser instalado inquérito. Ponto. Não pode. E a lei fala, para dizer que tem crime e tem que indiciar, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, está errado. E nós temos que lutar contra isso. Olha, eu fico triste quando eu abro o Facebook, Conjur, e vejo lá advogados falando, é isso mesmo, tem que prender. Pô, que é isso? Cara, pelo amor, nem fala que é advogado, vai. Dá a sua opinião pessoal, que tem, pelo simples fato de se acusar alguém, se alguém já tem que ser preso, condenado, estuprado, arrancado a cabeça, pendurado na Praça da Sé, não fala que você é advogado. Fala que você é pedreiro, fala que você é vendedor de sorvete, você não fala qualquer coisa, médico, mas não fala que é advogado, porque isso é incompatível. O que eu fiz? Habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Ganhei a liminar e depois ganhei o mérito. Ou seja, isso já tem quase 4 anos, quase 3. Voltou para a delegacia para fundamentar. Fundamentaram? Não. Por quê? Porque a CVM tem um regramento altamente técnico especializado. Eles não são e não têm policiais que conheçam desse assunto para poder fundamentar um pedido de indiciamento. Está parado lá. Ou seja, virei o maior advogado do mundo para eles. Lógico, meu honorário que era assim, já está desse tamanho. Ótimo. Por quê? Porque eu usei a cabeça, fui ler. Se souber ler, ajuda. Eu fui ler. Saiu uma lei nova. Pô, essa lei nova é essa. E você tem que fazer isso. Não se dobre. O advogado tem que estar preparado intelectualmente para enfrentar o seu adversário. Bom, gente, podia ficar falando aqui o dia inteiro, tem muita coisa. Mas eu quero terminar falando o seguinte. Nós, advogados, somos sinônimo de inconformados. O advogado não pode ser conformado. Você não tem que se conformar nunca. Se é contra você, você tem que arranjar um jeito. Se vira. Tem a revisão criminal, que é a última rácio da gente poder decidir uma questão, né? A revisão criminal não tem prazo, pode ser a qualquer instante, e depois de 10 anos, enfim, sempre tem alguma coisa. Nós temos que ser muito lutadores, brigadores. Na verdade, o advogado criminal, ele representa com muita propriedade o próprio espírito cristão, que é o espírito da indulgência, é o espírito do perdão, é o espírito da compreensão. O advogado não tem que julgar o seu cliente. Quantas vezes o sujeito está jogado lá no buraco com razão ou sem razão, numa cadeia, a tua simples presença de conversar, falar, olha, meu amigo, hoje o juiz botou um pingo aqui, esse pingo aqui a gente vai ter que estudar, você já levou um alento. Se você não tem esse espírito de solidariedade, que é o espírito cristão, se você não tem esse espírito de amor ao próximo, que é o espírito cristão, mas e a vítima? Também. Eu, quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu inverti. Fomos atrás das vítimas. Eu lembro de uma menina que tinha sido baleada aqui em Moema, foi o primeiro caso nosso, ficou tetraplégica. Nunca a ordem tinha ido lá. Eu fui lá e levamos, na porta do banco, levamos solidariedade, mais solidariedade, fizemos contato com médicos, Hospital das Clínicas, arrumamos tratamento. Teve um outro caso que me marcou muito, um menino de 26 anos, tenente da Polícia Militar, a brava corporação da Polícia Militar, que de vez em quando dá umas pisadas na bola, mas não é a corporação, é um ou dois, que tem que ser, como acontece aqui, nós somos 400, tem 4 ou 5 idiotas aí fazendo bobagem na rua, que tem que ser punido mesmo, tem que botar, exemplarmente, bota na rua e encerra o assunto. Com bandido não tem muito papo, a conversa não pode fazer curva, é linha reta. Tchum, 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 resolve logo, bota na rua, vai fazer outra coisa para lá. Esse menino está numa viatura e eles são chamados para um assalto à noite num supermercado, um furto noturno no supermercado, vão para lá.
Quando chegam, são recebidos a bala. Ele vai descer, ele está atrás da porta da viatura, e começa a vir um tiroteio do outro lado. Ou tinham mais marginais, ou deram a volta, e uma bala pega na nádega, sobe, e... Resumo da ópera. Tetraplégico. 27 aninhos. Praia Grande. Eu vou visitar o menino lá. Levantamos isso, descobrimos, fui lá com mais 2 colegas da comissão, fomos lá. Uma coisa triste. Deitado numa cama, me contando que ele não tinha sonda para passar no canal da uretra. O irmão dele também é policial militar, bombeiro. Tinha uma amiga, uma enfermeira amiga na Santa Casa de Santos, que fornecia sondas para ele. E uma vez por dia, quando ela deixava o emprego à noite, ela passava lá para trocar a sonda. O sujeito ficava o dia inteiro com aquela bolsinha cheia de urina, sujeito a infecção, um monte de coisa. E ele foi um dia, ele saiu da praia, que ele acabou de trabalhar, e foi de camiseta, de bermuda, não pode andar. Um país que o policial não pode andar fardado, porque senão os bandidos matam, né? São os grandes planos, os grandes projetos da inteligência da Polícia Civil, com esse comando que nós temos de um secretário de Segurança Pública que você não tem ideia do que é isso. E ele foi lá buscar a sonda, pôs na mochilinha e saiu. O segurança viu, não sabia que era PM, quando ele passou na porta, saiu para fora, 10 seguranças cercam ele, arranca a mochila, ladrão. Constrangimento que esse policial passou. Foi recolhido. Olha, nós fizemos a defesa dele lá, a ordem dos advogados, eu representando a ordem, não deu nada, mas, pô, constrangimento desse. Não tinha aquele colchãozinho casca de ovo, porque começava a fazer ferida, ele está todo cheio de ferida nas costas. Falei, volto amanhã, que eu vou trazer isso, aí já fomos atrás de medicação, de um monte de coisa. Quando eu voltei no dia seguinte, já tinha um oficial lá. Tenente-coronel, já com a viatura. Perdão, o senhor vai aonde? Vou aqui. Fazer o quê? Eu vim visitar o fulano de tal, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, doutor, acho que não pode entrar. Pode entrar, você já comecei a falar alto, a família já veio. Não, pode entrar sim. O tenente não queria que eu entrasse. E tinha naquela época, nós fomos visitar o comando geral, tinha lá um tal de, eu não sei se era Rontas, um coronel com o tamanho dessa parede, um homem desse tamanho, que acabou ficando meu amigo. Eu liguei para ele e falei, coronel, está acontecendo isso. Esse rapaz não tem um colchão de casca de ovo, de uma espuminha, não tem sonda para passar no pinto para fazer xixi, doutor, ô coronel. O que vocês estão fazendo? Se é do PCC, ele estava sendo tratado nos hospitaizinhos que tem das comunidades. Eles têm médico lá. A família dele está recebendo uma caixinha lá de cesta básica para não morrer de fome. O seu PM está aqui passando, não tem o que comer. Quando fica doente, o soldo diminui. Quando tem que ser o contrário, você tem que aumentar, diminui. Além de ficar numa cama jogado, o soldo dele diminui. Vocês estão fazendo o quê? É isso que vocês fazem com os teus heróis? Aí a coisa mudou. Bom, hoje esse menino formou-se em Direito, é advogado e é um dos advogados da Associação dos Soldados, Cabos e Soldados da Polícia Militar, que são os deficientes. Se a gente não vai lá, então não temos que ficar só passando mão em cabeça de bandido. O grande problema da Comissão de Direitos Humanos foi o seguinte, por que ela existiu? Época da ditadura militar, para garantir os direitos, porque naquela época qualquer um podia ser preso, não precisava ordem judicial, não precisava nada. A ditadura se esvaiu, acabou, e a comissão perdeu o foco. Hoje não. O Martim pegou a minha condução e seguiu, mudou o foco. Mas a comissão ficou naquele negócio, não tinha mais preso político para passar a mão na cabeça, começou a passar a mão na cabeça de bandido. Tá certo, você trocou tiro com o bandido, ele morreu, é uma consequência da profissão que ele escolheu. Ser assaltante, latrocida. Agora, algemou, botou na viatura, acabou. Acabou. Leva lá, entrega, problema da justiça. Não queira fazer justiça com a própria mão, que aí tumultua o negócio. De vez em quando a gente vê desmandos. Então, esse espírito que nós temos de indulgência, de companheirismo, de solidariedade, é bem característico do cristão. Peguem um dia que vocês não tiverem muita coisa para fazer, abra uma Bíblia aí, leia o capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Mas não leia com olhos religiosos, não.
Leia com olhos de advogado, de estudante de direito. Lá você tem lição de ética, de moral, de processo, você tem de direito constitucional. Dê uma lida. Não olhem com olhos religiosos, olhem com olhos de advogado, de estudante. Leiam Mateus capítulo 5. Façam esta reflexão. Quando, há 2000 e tantos anos atrás, apareceu um cara de cabelinho até aqui, só tinha uma roupa, uma sandalinha no pé, e saiu falando, ó, todo mundo é igual, nego. Não tem esse negócio de ser o faraó, ser o rei, não, nós somos irmãos. Nós somos todos seres humanos. Ah, mas ela traiu o marido, vai morrer apedrejada. Legal, boa, gostei. Vamos jogar pedra. Mas peraí, vamos fazer um negócio. Só joga pedra quem não tiver pecado. Quem nunca fez isso? Que tal? Começaram a botar a pedra no chão. Assim como o Cristo veio, não para salvar quem está são. Quem está são não precisa de salvação, já estava salvo. Ele veio para recuperar os que estavam precisando ser recuperados. Tem aquela passagem famosa, né, que ele está na casa conversando com os cobradores de impostos. Na época eram os políticos, era o petrolão da época. Estava lá Cristo conversando com as prostitutas. E os caras falaram, vem cá, esse aí é o teu Messias? Esse aí é o Salvador? Está conversando com esse bando de ladrão? Mas Cristo não precisa nem ouvir, né? Ele saiu lá fora e falou, amigo, é o seguinte, eu vim para salvar os doentes, não os sãos. Quem precisa de advogado criminal? Cara que não tem nada, tá maravilha. Quem precisa da gente é o que precisa, é o que cometeu o pecado, o que cometeu o erro. Quantas vezes a tua solidariedade, a tua visão de vida pode mudar a vida dele também. Você veja que esse sermão da montanha que eu estou falando para vocês é um negócio tão impactante, tão impressionante. Foi feito há mais de 2000 anos atrás. Cara, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha o tal do chat, não tinha nada. Foi falado para uma multidão. E é um negócio tão impactante, tão forte, que nem é que atravessou uma década, não, atravessou 2 milênios e continua atualíssimo. Atualíssimo. Aquilo que está escrito lá parece que foi redigido hoje de manhã por algum jornalista. Então, sejamos nós imbuídos desse espírito cristão, no exercício da nossa profissão, em todos os sentidos. Na solidariedade, na prestação de serviço, no nosso comportamento ético, no nosso comportamento moral, na nossa atualização intelectual diariamente. Que é para você chegar em casa um dia, cansado, às vezes chega meio derrubado, mas aí você vai no teu espelho lá, para tomar um banho, dá aquela olhada e fala, eu tenho orgulho de ser advogado. Obrigado, gente. Um abraço. Coisas que afetam diretamente a advocacia criminal, mas afeta diretamente o seu bolso. O seu bolso. E essa operação Lava Jato trouxe, sem dúvida nenhuma, uma nova visão sobre o direito criminal, sobre o direito processual penal e sobre a advocacia criminal. Então eu falava que na minha época a gente fazia tudo. Roubo, furto, estupro, júri, não tinha. Crime financeiro nem se falava, né, Mauro? Crime tributário, era uma coisa inexistente. Com o passar do tempo, os crimes financeiros foram ganhando relevância. E aí foi também uma peneira. É impressionante como a gente percebeu isso claramente. Quem frequenta o Fórum Criminal aqui da Barra Funda conhece a Sala dos Advogados. E aquilo é uma coisa triste. Ali é uma coisa que constrangedora. Tem senhores ali, colegas, advogados, que estão lá desde a fundação daquele fórum. Eu, naquela época, quando iam fazer o Fórum Criminal, eu era presidente da Associação
dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo, quando a associação era uma associação representativa da classe. Ela era composta por advogados criminalistas de carreira. Eram pessoas que viviam da advocacia criminal. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Mauro Otávio Nassif, Canela de Godoy, que depois foi desembargador durante muitos anos, está aposentado, JJ Alvim Passos, o Almeida Toledo, ou seja, eram advogados criminalistas que viviam, ganhavam o seu pão do dia a dia da advocacia criminal. Hoje, infelizmente, essa associação só restou o nome e um espaço físico no fórum que serve para você tirar cópia de flagrante. Não tem representatividade, a não ser para fins pessoais de algumas pessoas sem a menor expressão no mundo da advocacia, no mundo jurídico. E, obviamente, todos, aquela pleiade de advogados que a compunham, que a fortaleciam, que davam respaldo para a sua existência, saíram e, infelizmente, hoje se transformou numa salinha lá do fórum e não passa disso. Mas naquela época nós fazíamos tudo. Hoje, com esta chegada do direito penal econômico muito forte, e eu venho alertando isso há mais de 10 anos, principalmente aos jovens advogados, porque um cidadão daquele tem uma carteira da ordem na mão, habilitado para advogar. Como é que esse sujeito passou no exame? Não dá para entender. Não sabe o que está fazendo, não sabe o que vai levar. E um outro ponto muito importante que a gente sempre debate no escritório todos os dias. Muito importante, você, na hora que tem um caso na mão, diagnosticar, fazer o diagnóstico. Nós somos como médicos na porta do pronto-socorro. O sujeito chega ensanguentado, desmaiado, batimento cardíaco lá embaixo, entrando em estado de choque, você tem que botar toda a tua habilidade e descobrir qual é o problema. Fala, ó, pum, está aqui. O problema está aqui nessa veia, descobri. Acontece que eu não estou habilitado a fazer isso aqui. Quem tem que fazer isso aqui é um especialista em tal coisa. Chama o fulano. Não vá querer fazer, porque você vai perder o paciente e vai ganhar um problema na tua vida profissional. A advocacia é a mesma coisa. Nós exercitamos isso, pegamos o processo e vamos analisar. E eu percebo como as pessoas têm a tendência de ir para os pontos periféricos. Ah, mas a porta estava aberta. Não é isso que está se discutindo. Nós tivemos agora um caso, inclusive foi feita a sustentação oral quinta-feira. Um grande jurista, do qual eu me sirvo para comprar pareceres quando eu preciso para os meus processos, fez a defesa. E é uma coisa curiosa, a visão do advogado que dá aula e a visão daquele que é professor e advoga. Então você pega, são peças desse tamanho, que ninguém lê, começa daí. Mas são peças de fundo doutrinário, que aplicado na prática do processo não chega em lugar nenhum. Então o cidadão veio, não, doutor, eu fui defendido pelo professor fulano e tal, meu amigo, e começamos a analisar. 12 volumes. E ele me contratou só para fazer a sustentação oral. Lógico que já envolve alguma coisa a mais. Você tem que fazer os memoriais, tem que levar, enfim. Vamos falar disso também. E aí eu olhei, e voltou depois de uma semana. Bom, doutor Mário, tá tranquilo, né? Eu falei, tá, tranquilo. Ah, que bom. Eu falei, para o Ministério Público. Você vai ser condenado, vai ser mantida a condenação. Não, mas... E outra coisa, nunca mintam para o seu cliente. Porque aí está o filão de ganhar dinheiro. E para você fazer isso, tem que estudar. Porque você vai lutar com grandes escritórios de advocacia. E isto foi a vida inteira. Não é que isso aconteceu agora, não, isso acontece desde os primórdios da advocacia. Sempre foi assim. Sempre tem os medalhões, sempre tem os grandes escritórios, e você é um lutador, mas não desista dos seus sonhos. Se você desistir dos seus sonhos, e a advocacia não é carreira de curto prazo. Ah, em 5 anos eu estou rico, estou famoso. Não, não está. E é curioso isso, porque no começo você é muito jovem. Vai contratar esse garotão aí para um caso tão importante, tão pesado, não tem ainda a vivência, não tem o trânsito, não tem o conhecimento, e vai para o advogado mais velho.
Mas quando também fica muito velho, fala, ih, esse já está velho, já ganhou dinheiro, já perdeu a mobilidade. Então você tem uma faixa para ganhar dinheiro, que nós somos quem jogador de futebol. E aliás, somos centroavantes. Nós vivemos de resultado, nós temos que fazer o gol. Mas não vale gol de mão. Porque o preço do gol de mão ali na frente é muito caro, é muito alto. Então você tem uma faixa etária ali, apertadinha para você ganhar dinheiro. É dos 40 até uns 60 e pouquinho, que eu já estou encostando na curva ali. Até uns 60 e pouquinho, depois, não, está muito velho ou está muito novo. O que é que vai fazer a diferença? É você. É a tua capacitação profissional, é a tua apresentação. Nós, da advocacia criminal, nós não temos, como advogado de uma maneira geral, nós não temos uma vitrine para expor a nossa mercadoria, né? Bom, hoje, liquidação de habeas corpus, paga 3, paga 2 e leva 3, está aqui. Não tem. A tua vitrine é você. É como você fala. Eu vejo advogado criminal usando o linguajar do cliente dele. Eu acho isso um absurdo. Ô, doutor, precisa lá falar com o escrivão, lá da DP, porque o cara é zica. Isso não é linguagem de advogado. Isso é linguagem de preso. Isso é linguagem do marginal, não pode ser a tua linguagem. Você não pode descer ao nível dele, se comportar como ele. Questão da estética, como é que você se apresenta. Infelizmente, nós vivemos num mundo de aparência. Alguém olha para uma mulher feia? A mulher olha para um homem feio? Mal vestido? Não olha. Isto é a realidade nossa. Você tem que estar bem apresentável para a pessoa se dispor a te ouvir. Depois você vai mostrar o teu... Mário, em nome do Marcos da Costa, em nome do Humberto Luiz, em nome dos nossos companheiros de conselho, mais uma vez o nosso muito obrigado e o reconhecimento sempre da sua capacidade e da sua disponibilização de vir aqui numa manhã de segunda-feira dar o pontapé inicial desta jornada. Muito obrigado, a casa é sua, você domina com maestria. Obrigado, Rui. Nós temos um divisor de águas bem latente, bem visível, que foi essa operação Lava Jato. Então você tem o processo penal, o direito penal, antes da Operação Lava Jato e depois da Operação Lava Jato. Eu sou de uma geração, talvez acho que seja a última geração da advocacia criminal, que tinha que fazer tudo. Eu comecei no júri. 1975, agosto de 1975, eu estava atravessando essa Praça da Sé e entrando no Fórum Criminal para fazer o primeiro júri da minha vida. E lá funcionavam todas as varas criminais. Não tinha só o Tribunal de Justiça como hoje, só o segunda instância. Era a primeira e segunda instância. E no prédio do Fórum Cível, funcionava no 14º e 15º andar o extinto Tribunal de Alçada Criminal. Nós tínhamos uma divisão por competência de matéria, algumas matérias eram julgadas em segunda instância diretamente no Tribunal de Justiça e outras matérias eram julgadas em segunda instância pelo Tribunal de Alçada Criminal. Seria um degrauzinho pequenininho entre os juízes do Tribunal de Alçada e os desembargadores. Houve uma época, inclusive, que se chamavam os juízes do Tribunal de Alçada de ministros. E depois isso acabou e ficou juiz de alçada criminal. Com a extinção, todos viraram desembargadores, e se vocês não sabem, nós temos o maior Tribunal de Justiça do mundo. 368 desembargadores. É o maior Tribunal de Justiça do mundo. E deve ser, com certeza, o mais moroso do mundo. Né? Que não é possível, depois vamos falar isso também, um habeas corpus de um réu preso demorar de 45 a 60 dias para saber se o sujeito está bem preso ou mal preso. O conteúdo interno. O que você procura num homem, quando pergunta para a mulher, né? Uma alma boa, um coração, um caráter. Para!
Você olha primeiro para a estampa dele, saber se ele é bonito, se ele é feio. Né? Se tiver um dente na boca, uma birruga na ponta do nariz, você vai procurar a alma dele? A essência do caráter dele? Não vai. Não funciona assim. Então, em primeiro lugar, a tua estampa. Você é a tua vitrine. Se tiver uma vitrine bonita, você passa a ser atrativo. Se você tem uma estampa feia, você passa a ser um produto mais difícil de vender. Você tem que se vender. Mas não pode ter só por fora, como dizia minha avó, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Você tem que ter condições técnicas. Você tem que ter conhecimento. É muito triste você chegar em delegacia, eu já vi isso várias vezes, inclusive advogados antigos. Chega para o escrivão, tudo bom? Dá para quebrar o galho aí para eu ver o inquérito? Quem quebra galho é macaco grande, advogado tem o direito de ver o inquérito. Não é um favor que a autoridade está fazendo para você. Não é um obséquio, não, é uma obrigação. Ele ganha para fazer isso. Ele ganha, ele tem um salário. Ah, mas ganha mal. Então vai procurar outra coisa. Nós não temos nada com isso, ele ganha mal e se ele não está contente com o salário dele. É obrigação. Bom, e se ele falar, não vou mostrar? Está com o delegado, está concluso para o delegado. O que é que o advogado tem que ter decorado na sua cabeça? Estatuto da Advocacia, artigo 6º e o 7º e os seus 20 e tantos incisos. Que lá estão os nossos direitos e as nossas prerrogativas. Aquilo que é direito, você pode até abrir mão. Mas aquilo que é prerrogativa da função, do exercício da advocacia, essa não é sua particularmente, ela é da classe. Se você abre mão da tua prerrogativa, você está abrindo um precedente para os outros advogados. Então, o advogado tem o direito de falar sentado no tribunal. É um direito. Que eu acho um absurdo. Alguém vai fazer uma sustentação oral de um habeas corpus, de uma apelação, de um embargo infringente, de um embargo de nulidade, e fica sentado. Alguém briga sentado? Você tem que estar de pé. Até para ser visto. Ó, estou aqui. Em pé, falando, você vê na hora do julgamento, os desembargadores conversando. É culpa só deles? Não. Eu tenho, por força do ofício, eu frequento muito o Tribunal de Justiça e fico horas envergonhado com as coisas que eu vejo ali de colegas, que eu não sei como é que